Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui no CEAP de Ouro Fino, Minas Gerais. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, uma vez por mês, às 8 da noite, no domingo. Esse programa é gravado, essa palestra está sendo gravada aqui para o CEAP e retransmitida em direto, ao vivo, para os canais parceiros, os canais amigos, através da plataforma do canal Renovando Consciências no YouTube, os nossos parceiros da TV Secal, também da TV7, da Web Rádio Fraternidade e do Portal da Luz, Web Rádio Portal da Luz também, essa retransmissão ao vivo. E é uma alegria estar aqui com vocês, sempre pensando, refletindo, trocando. É aquele pequeno momento que nós temos aqui, uns 30 minutinhos, para parar um pouco, desacelerar um pouco a vida, a correria, e com a ajuda, com o auxílio do Mestre Jesus, com a doutrina espírita, que nos facilita o entendimento, trazer todo esse conteúdo para mudar para melhor, para alcançar a felicidade, a tranquilidade e a paciência. Paciência, que é o tema de hoje, o tema dessa noite, é a virtude paciência. Será que nós somos pacientes ou impacientes? Será que entendemos o convite do Mestre Jesus quando nos diz: sede mansos e humildes, pacíficos? Será que nós somos pacíficos ou somos coléricos? Como é que está a nossa paciência aí? Está boa? Está ruim? Está fácil? Está difícil, Nelson? Como é que nós estamos evoluindo ou permanecendo estacionados na tratativa para com o próximo, para conosco, nos desafios que a vida nos apresenta? É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Principalmente no mundo de ansiedade, a paciência cada vez mais é tida como uma virtude que todos nós vamos adquirir, cedo ou tarde. E como é que a gente pode adquirir? Tendo atenção, praticando, tendo consciência, exercício. Não cai do céu, não é de uma hora para outra. A virtude vai se conquistando pouco a pouco, todas as virtudes. E a paciência é uma delas, tá bom? O pessoal já está chegando aos pouquinhos, a gente sempre dá uns minutinhos antes de começar, porque está marcado às 8, o pessoal vai chegando aos poucos, a conexão, vai aparecendo os chamados, os convites, e vamos fazer a nossa oração, que é de extrema importância para que a gente possa se conectar com o alto nesse final de domingo, pedindo aos céus e agradecendo sempre o apoio que nós sempre temos com a espiritualidade de luz. Vamos lá? Então vamos lá. Convido a todos, quem sentir a vontade, a fecharem os olhos comigo. Inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais essa encarnação, por esse momento que vivenciamos, com as nossas felicidades e com as nossas dificuldades. Temos a certeza que esse é o momento que necessitamos para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos ensinar um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo e menos penoso, menos doloroso, para encontrar essa felicidade prometida. Agradecemos a espiritualidade de luz, trabalhadores do CEAP de Ouro Fino, Minas Gerais, que nos iluminam, nos envolvem nesse instante, para que possamos aqui refletir um pouco mais com a proposta do Cristo, buscando aprender um pouco mais e colocar em prática nas nossas vidas. E dessa forma, pedimos assim autorização para dar início a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tão bom, né, pessoal, fazer oração. Vamos praticar mais, vamos exercitar mais, vamos orar mais. Vamos orar mais. Como oramos pouco, dá sempre para melhorar um pouquinho através da oração. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos falar sobre paciência nessa tarde, noite de hoje. Como é difícil
Como é difícil ainda para todos nós. Vou compartilhar com vocês algo que faz parte do cotidiano de todos. Sabe o quê? Aqueles momentos, aquelas pessoas que nos tiram a paciência, sabe? Que me irrita de uma forma. Quando eu vi, Nelson, já perdi a cabeça, me irritei, subiu o sangue. Às vezes falei uma besteira, depois me arrependi, não deveria ter feito isso. Como é que eu devo fazer, Nelson? Como é que eu posso trabalhar isso? Já que eu quero um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade na minha vida. Sabe como? Com o próximo. Vamos começar com o próximo, tá? Vamos começar por aí. É praticar a tolerância. Ser paciente, muitas vezes, podemos entender como o exercício da tolerância. E olha que interessante essa palavra tolerância. A gente tem que tolerar aquilo que não nos convém, aquilo que nos desagrada, aquilo que é diferente e que a gente não acha que é certo, não acha que é legal. Porém, o próximo é o próximo. É a realidade dele, é o momento dele, é a vida dele. É como essa pessoa enxerga a vida. Muitas vezes num outro polo, que nós estamos aqui de um lado, a outra pessoa está de um outro. E aí, como é que faz, Nelson? Como é que exercita a tolerância? Exercitar a tolerância é entender, entender. E somos todos irmãos, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, rumo à perfeição. Um dia chegamos lá, mais cedo ou mais tarde. E como é que faz no caminho? O caminho a gente vai aprendendo. Como? Caminhando. O caminho se faz caminhando. E buscamos caminhos diferentes, entendimentos diferentes, noções de vida com realidades distintas. Então, na nossa caminhada, na nossa encarnação, uma coisa eu posso garantir: você vai cruzar com pessoas que não têm nada a ver contigo, que pensam completamente diferente. Se você acredita em azul, ele acredita em amarelo, ou acredita numa outra verde, numa outra cor. E aí, como é que faz? Como é que faz é entender e tolerar, buscando esse entendimento mais profundo, que não vai diminuir a percepção, porque a pessoa não precisa ter nada a ver contigo, ela pode continuar num outro polo e você nesse polo. Mas a partir do momento que nós nos colerizamos, nós nos irritamos para com o próximo, porque não aceitamos ele ou ela, a forma dessa pessoa pensar, demonstra a tal da intolerância. Como é fácil ser intolerante e como é difícil ser tolerante, entendendo que o outro vê é diferente do que a gente vê. E talvez, num passado, nós estávamos exatamente como essa pessoa vê hoje. Ou talvez no futuro. Não querendo ser melhor nem pior, mas diferente. Então, o exercício da tolerância é entender que o próximo é diferente. Exercitando a tolerância, nós nos tornamos naturalmente pacientes. A história do que o outro me irrita, ou aquela situação me irrita, está mostrando, na verdade, aquilo que nós precisamos trabalhar. Nós necessitamos trabalhar. É através desse momento que perdemos a cabeça, que me irrito, é esse momento que está mostrando para a gente: olha, Nelson, olha para você, fulana, você está assim mal? Olha para você e perceba por que isso te irrita tanto, por que isso abala a tua estrutura. Ah, Nelson, mas você está falando aí, é fácil para você? Não, não é fácil, não. Todo mundo tem o seu quinhão ali, e é por isso que a gente está aqui, pessoal. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente está aqui para melhorar. Questões, vou compartilhar com vocês aqui a minha caminhada, tá? Cada um tem a sua. Questões que hoje não me irritam, me irritavam no passado. Por quê? Porque eu venho trabalhando. Mas outras ainda me irritam, então eu tenho que trabalhar essas também. Porque se eu não trabalhar, vai continuar irritando. Não existe milagre.
existe trabalho. É por aí, tá? O entendimento. Então, vamos perceber que o movimento da irritação ou da não paciência está, na verdade, nos mostrando uma oportunidade para a gente trabalhar, para a gente realizar algo em função para nossa melhoria, enquanto espíritos reencarnantes que somos. Muita gente acredita ainda que eu tenho que aturar aquele meu marido, eu tenho que aturar a minha vizinha, que logo, logo não vejo a hora da fulano, do fulano desencarnar, ou quando eu desencarnar, aí tudo vai passar. Não vai passar nada, pessoal. Talvez vai isolar esse momento que te irrita, ok? Essa pessoa não vai estar mais na tua frente, porque cada um está num plano, ou espiritualmente você desencarnou, ela desencarnou, e cada um está de um lado. Muito bem, mas olha só, sabe o que vai acontecer? Amanhã ou depois, nessa ou em outra encarnação, de novo, vai ter uma pessoa muito parecida, ou uma situação muito parecida, que vai te mostrar o quanto você é impaciente, o quanto você pode e deve trabalhar essa virtude paciência, essa virtude tolerância. Será que eu estou conseguindo explicar bem? E a paciência não é só com os outros, tá? A gente começou falando aqui, paciência para com o próximo, que normalmente é por aí, bem difícil. A paciência muitas vezes com o meio, com as situações que nos irritam. Irrita mesmo, tá, pessoal? Irrita, ok? Vai deixando de irritar quando a gente vai trabalhando. Mas tem também a história da paciência para consigo, que muitas vezes é tão difícil quanto. Muitos de nós não temos paciência para com o outro e também muito pouco com a gente mesmo, o nosso tempo. Pergunta que eu faço: será que você aceita o seu tempo, a dinâmica, ou você está querendo controlar tudo? Sabe essa história de buscar querer controlar tudo, tudo, tudo? Será que a gente tem paciência para conosco aqui dentro? Ou a gente quer tudo para ontem? Sabe, é uma vida acelerada. Parece, a impressão que tem é que os anos vão passando, as coisas vão ficando mais rápidas e mais acelerados, e o mundo vai nos cobrando uma aceleração. Eu te pergunto, o mundo tem o seu tempo. E você, qual é o teu tempo? Qual é o teu tempo? São questões que muitas vezes a gente não para pensar, mas são de extrema importância. Sabe por quê? Porque independente do externo, a gente vai sempre buscar e olhar aqui para dentro, para o nosso interior. E administrar o nosso tempo muda completamente a dinâmica como nós nos relacionamos para com o mundo. O mundo tem o tempo dele. E o teu tempo? Como é que é? Ou você tem que andar na velocidade do mundo? Ah, Nelson, mas as coisas são difíceis. Claro que são. São difíceis ou são desafios? Gerir, óbvio, o tempo do mundo para com o nosso tempo. Tem que pagar conta, tem que trabalhar. Óbvio que sim. Mas como é que a gente está gerenciando tudo isso? Será que a gente tem paciência para conosco, para as nossas realizações, para as nossas dificuldades, o enfrentamento delas? Vou compartilhar algo aqui que é frequente, recorrente, e provavelmente alguém que está escutando vai se identificar com o que eu vou dizer agora. É o seguinte: nós espíritas entramos em contato com o espiritismo, entendemos a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus de uma forma diferente, digamos assim, tá? Para mim é melhor, mas pronto, cada um na sua interpretação. E aí tem um pouco de choque de realidade. Por quê? Porque percebe o quanto eu tenho que trabalhar ainda, o quanto eu estou distante da realidade, que é a perfeição que Jesus apresenta. E começa um movimento muito negativo, que é o seguinte: é a impaciência para conosco. Por quê? Porque a gente já quer estar lá. E é verdade, eu também quero. E a gente se força muitas vezes, entra numa negatividade
porque não se aceita e não tem paciência para conosco mesmo. E aí fica um ciclo, quase que aquele cachorro mordendo o rabo, que não chega lá nunca, porque está mais preocupado de não ser ainda do que buscar trabalhar, pouco a pouco, paulatino. A busca é fazer o exercício. Qual? O exercício diário, o exercício semanal, o exercício mental. Como é que é, Nelson? Coloque as tuas metas, os teus objetivos e segue ele e faz. Olha para as questões que hoje você percebe que não são muito legais, que através desse autoconhecimento, dessa busca do olhar para o eu, você vê coisa que fala assim, isso aqui eu estou vacilando, isso aqui eu posso melhorar, essa história aqui eu tenho que aprender a perdoar, posso amar mais o fulano, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e faça. E não se cobre por não ser perfeito ainda, entenda o seu tempo, seja paciente para consigo. Esse é um grande desafio. É sendo paciente aos pouquinhos que a gente vai entendendo com tranquilidade que um dia a gente chega lá. Nelson, mas eu quero para ontem. Eu também queria para ontem. Mas não existe milagre, existe trabalho. O paciente sempre ganha, porque ele vai estar tranquilo, ele tem a certeza que vai chegar onde ele quer. Quanto tempo? Quanto tempo for o necessário. Quanto tempo for o necessário. Num lado a gente tem o paciente que está sempre ganhando, a pessoa paciente, que entende o tempo do mundo, entende o seu tempo, entende o tempo das coisas. E no outro extremo, do outro lado, a gente tem o colérico, o impaciente, que está sempre perdendo. Por quê? Porque acreditando que o tempo está errado, ou poderíamos fazer de uma forma diferente, está mais preocupado com a negatividade de uma forma geral, do que focando nos aspectos positivos da sua caminhada, da sua evolução. Tudo tem o seu tempo. Atenção. Frases importantes, tá? Essa frase que é bom a gente repetir para a gente, para nós próprios, de vez em quando. Tudo tem o seu tempo. Muitas vezes não é no nosso tempo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Ser paciente é dar tempo para essas coisas acontecerem. O tempo do mundo para amadurecimento, para vivência de situações e questões que, olha só, não estão no nosso controle. Sabe o que controle está? No planejamento reencarnatório. Isso aqui não é bagunça não, tá, pessoal? A gente tem um livre-arbítrio, mas não é bagunça. A gente pode fazer bagunça e pode virar bagunça se quiser. Mas quando a gente está analisando certas questões da nossa vida que a gente quer acelerar e ultrapassar, e que seja da nossa maneira, calma lá. Às vezes não é assim. Um processo de maturação é devagar. Um passo tem que ser dado atrás do outro. A gente quer acelerar, quer estar lá, muitas vezes ansioso, preocupado com o futuro e já vislumbrando mil coisas. Mas para chegar nessas mil coisas tem que passar por um monte anteriores. Vamos subir uma grande montanha, é degrau por degrau, ponto a ponto, centímetro por centímetro. Vamos entender o nosso tempo e o tempo do mundo e gerenciar com tranquilidade, com calma. Com calma, pessoal. Com calma. O mundo vai nos dar estímulos sempre. E é a partir daí que a gente vai perceber como nós estamos respondendo. Respondendo. O que isso quer dizer na prática? Na prática, como eu falei ainda há pouco, tem questões hoje que te irritam, mas talvez te irritam porque você não trabalhou ainda. Porque no passado tinham outras questões que te irritavam e hoje talvez você já consiga passar com tranquilidade. Por quê? Porque algo mudou aí dentro. Não mudou no mundo e não mudou no próximo. Nem o mundo nem o próximo vão mudar. Quem vai mudar somos nós. Isso é essencial.
É essencial a gente ter essa noção. Que tudo que se apresenta, o momento que se apresenta hoje na tua vida, as dificuldades ou oportunidades que estão aí, são sempre para o nosso crescimento. Muitas vezes com muita dor e com muito sofrimento isso acontece, infelizmente. Que às vezes o chamado é colocado de uma maneira, de outra, e a vida vai configurando as oportunidades, batendo a nossa porta, a gente não abre a porta. Não, agora não, espera um pouquinho, depois. E aí chega um momento que tem que ser e vai ser na dor, no sofrimento, que não é o ideal, não precisa ser assim. Então vamos entender como é que a vida está dimensionando, como é que a espiritualidade de luz, o nosso mentor, todos esses ao nosso redor, que participaram e participam ativamente da nossa encarnação, para a nossa melhoria, para a nossa tranquilidade, adquirindo essa felicidade pouco a pouco. A felicidade não está só no plano espiritual, não. Essa ideia que muitos de nós temos, porque lá, depois que desencarnar, no nosso lar ou no céu, porque aqui é uma vida de sofrimento e de angústia. Olha só, pessoal, pode ser de sofrimento e angústia, mas se não tiver aprendizado sendo realizado agora, não está valendo de nada. Vai voltar na próxima encarnação com o mesmo sofrimento e angústia que está vivendo agora. Não tem penas e chicote para bater em ninguém. Tem aprendizado a ser realizado. Ponto final. O aprendizado vai ser realizado, ponto final. Com ou sem dor, com ou sem sofrimento. A opção é nossa, é ter olhos de ver. E gerir tudo isso com tranquilidade. Ou tentar, pelo menos. A busca é essa, tá? É como eu estou trazendo aqui, são tópicos. Deixa eu abrir um parênteses. São tópicos aqui que é difícil trazer exemplos na prática, no dia a dia. São conteúdos para nós pensarmos, para a gente parar um pouco, puxar o freio de mão, encostar o carro na estrada e se questionar: como é que eu posso me centrar mais? Como é que eu posso transformar tudo isso que está acontecendo na minha vida, todas essas dificuldades, de uma forma mais branda, mais leve, mais tranquila? O Mestre Jesus nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não está falando que vai carregar fardo nenhum para ninguém, mas ele dá o alívio, ele dá o consolo, ele nos auxilia na caminhada. É isso que a gente está fazendo aqui. No final das contas, o que o Nelson está tentando fazer aqui é compartilhar com vocês conhecimentos que eu também estou buscando e é um desafio pessoal para mim. Ainda não adquiri a virtude de paciência, queria eu. Estamos a caminho, trabalhando, mas é importante ter essa consciência. Para quê? Para quando a gente sair daqui do meio espírita, amanhã no trabalho, na rua, quando tiver alguma coisa que acontecer que me tirar do sério, eu perder a razão, pare, pensa, reflete. Se não conseguir na hora porque o sangue subiu a cabeça, né, eu me perdi, chega à noite e se questiona, vamos buscar entender o que aconteceu aqui comigo, que eu perdi a cabeça. E às vezes só eu perdi a cabeça. E um monte de gente do lado não perdeu. Não para se comparar com os outros, mas para entender que o problema muitas vezes somos nós. Somos nós que nos irritamos, que estamos impacientes, coléricos, inflamados, e que está mostrando aí essa distância do manso, humilde, pacífico, brando e pacífico. Será que eu estou conseguindo explicar? Ou não? Vamos lá, as dicas. Tentar fazer aqui algumas dicas para a gente buscar ser mais paciente. Eu falei de tolerância, e vou repetir. Tolerância para com o próximo. Num relacionamento, qualquer que seja, interpessoal para com o outro, a gente sempre vai ter que exercitar a tolerância, se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente não aceita mesmo, vira a cara, se isola. Sabe aquela história? Ah, eu quero me isolar, vou viver só com os animais, porque, claro, os animais é mais fácil, né? Vou dar um exemplo aqui. Não fique chateado comigo, tá? O pessoal que gosta de se isolar do mundo. Aí fica mais fácil. Vou me isolar na montanha, que eu não vejo, não falo com ninguém, vou fugir do mundo, das pessoas. E aí? E aí? Será que está tendo algum aprendizado?
Ou será que nesse movimento a gente está botando na conta, empurrando com a barriga, botando para debaixo do tapete, algo que a gente vai ter que aprender mais cedo ou mais tarde? Joga para a próxima encarnação, né? Pendura aí, joga para a próxima. Vai acontecer. Se a gente não está conseguindo, pode dar uma pausa, dar uma esparecida, ir para o deserto, sem dúvida nenhuma. Mas reavaliar, se reestruturar, se reequilibrar para lidar com o próximo, com esse que nos tira, entre aspas, aquilo que nós não temos, a paciência, que a gente acredita que tirou, né? Não, na verdade só está mostrando que a gente nunca teve. Então assim a gente vai buscando tolerância. Outra questão aqui que eu quero dar como uma dica, um exercício, é o seguinte: na dinâmica da vida, nos desafios, naquilo que nos tira um pouco, que a gente está ansioso e impaciente para que aconteça logo, que as coisas têm que ser da minha maneira, porque eu quero ter controle de tudo, e etc, etc. Faz o teu e aguarda. É o momento da entrega. Entrega na mão de Deus. Se for para ser, vai ser. Sem forçar a barra, sem angústia, sem preocupação. Só entrega. É um exercício. A entrega é um exercício, tá? A entrega é um exercício por quê? Porque nós temos que ter certeza, com tranquilidade, a confiança, a tal da confiança, para entregar na mão de alguém. Esse alguém, entre aspas, estou falando aqui, entregar na mão do Pai, da espiritualidade de luz. Certeza. O exercício da entrega. Se você não está entregando, te questiona. Por quê? Por que eu não estou entregando? Por que eu quero da minha maneira? Por que eu quero controlar até o incontrolável? Porque tudo que der para controlar, controle sim. Pode controlar. Administre, gerencie da sua maneira, seja ela qual for. Agora, tem muita coisa na vida, pessoal, que foge às nossas mãos. É aí que vem a questão. É disso que a gente está falando. Como é que você está gerenciando essas tais questões que fogem ao nosso controle? Será que já aprendemos a entregar na mão do Pai? Com segurança, com tranquilidade, porque sim, eu fiz tudo o que dava para fazer nessa questão X, Y, Z, e agora que eu fiz tudo, seja o que Deus quiser, mas seja o que Deus quiser de verdade, tá? Não é só a frase batida que a gente repete, o seja o que Deus quiser, mas na verdade não é bem assim que a gente quer. Seja o que Deus quiser, mas da minha maneira, né, Deus? Da minha maneira, não da sua maneira. Então são questões para a gente refletir. A gente já vai terminando por aqui, temos aqui nossos 30 minutinhos. Tomara que a gente tenha feito aqui um pensamento, ter trazido esse pensamento de força, que é a paciência. Paciência, força. Quem é paciente tem a certeza, a tranquilidade, acabam-se as dúvidas. Acabam-se as dúvidas. Eu não trouxe respostas, eu trouxe mais questionamentos. Mas é através do questionamento é que nos leva a um lugar melhor, mais tranquilo, mais sereno, com raciocínio construído, pautado, ok? Não é a Bangu, digamos assim. Que a gente vai conseguindo construir, nos entender, entender a nossa dinâmica, entender o relacionamento para com o mundo, para com o próximo, e melhorando aos poucos a nossa vida, ou tirando um pouco esse fardo, esse peso, respirando um pouco mais, se tranquilizando um pouco mais, tá bom? Mais uma vez, terminando aqui, vou fazer a oração. Quero agradecer quem esteve comigo até agora. Faço um convite, meu canal nt.Nelson Tavares, lá no YouTube. Tem palestras, estudos, tem programa que a gente apresenta também. Tem várias dessas palestras aqui com os nossos amigos do CEAP, de Ouro Fino, Minas Gerais, que a gente faz todos os meses, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e, se pensou, tá ótimo essa ideia. Tá legal? Vou encerrando por aqui e faço um convite, fechando os olhos quem quiser. Agradecemos a Deus Pai, mais uma vez, obrigado.
Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro, nosso modelo e guia, a toda a espiritualidade de luz, pelo seu amor, pela sua luz, por estar sempre ao nosso lado. E dessa forma pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até o mês que vem. Tchau, tchau.